Aqui no Jornal Gente, nós vamos mudar de assunto, vamos receber o professor Emanuel Pessoa, advogado especializado nas questões ligadas à advocacia empresarial, que é colunista do Jornal Gente e está conosco aqui também todas as terças-feiras para tratar de um assunto importante. Triste, né? O senhor estava ouvindo aí a entrevista. É o assunto do dia, não tem como não tocar nesse assunto e cobrar das autoridades um posicionamento mais firme em relação ao crime, né, doutor Emanuel? Pedro, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que é, assim, hiper chocante? Esse delegado combatia o crime organizado. Se amanhã um influenciador de quinta categoria, que a única coisa que faz é aparecer de pouca roupa no Instagram, morrer, vai 200, 300 mil pessoas falando do herói nacional. Esse cara é servidor público dedicado, o crime organizado não vai atrás de matar esse cara se ele fosse um cara que não tivesse trabalhado contra o crime organizado, né? Se ele fosse um vendido, não estaria lá. Não vai dar 10 mil pessoas, não vai dar 1.000 pessoas no funeral de um cara desse. Mas morre amanhã um influenciador de quinta categoria, mas quinta categoria. Daqueles que a única coisa, ou daquelas que a única coisa é rebolar a bunda no Instagram, desculpa o linguajar, vai dar 1 milhão de pessoas nas redes sociais se lamentando. A gente teve uma inversão de valores. E o delegado falou uma coisa aqui, e eu peguei o celular para conferir, porque fazia muito tempo que eu não lia isso, e eu até tinha me esquecido do texto. Ele falou sobre a porta giratória da justiça. Nas redes sociais, aqui no Gente, e no passado em outros programas, eu já falei em todos os cantos. As pessoas acham que o maior problema do Brasil é problema de educação, o maior problema do Brasil é a reforma política. Não é. O maior problema do Brasil se chama justiça. O problema número 1 do Brasil é a justiça do Brasil. A justiça do Brasil é horrível. A justiça do Brasil é péssima. A justiça do Brasil solta bandido todo dia, como ele falou, numa porta giratória. A polícia enxuga gelo. Porque vagabundo com 14, 15, 16 passagens na polícia, ele só pode ir preso na condenação na 30ª instância. O vagabundo apareceu num vídeo dando tiro em alguém. Se não tiver a condenação na 30ª instância, o vagabundo fica solto na sociedade para atacar as pessoas de bem. Parabéns, Supremo Tribunal Federal. Parabéns. Parabéns. O caos social que a gente enfrenta hoje são decisões da justiça. A questão da prisão em 30ª instância gera uma impunidade crescente. Passar a mão na cabeça de bandido porque rouba pouco gera violência crescente. Decisão judicial que muda toda semana em matéria tributária ou em matéria empresarial gera instabilidade para investimento. Decisão que toda semana muda na seara trabalhista impede o empresário de querer contratar. Ele vai preferir aplicar o dinheiro dele no título da dívida pública, tirando 13, 14, 15% ao ano, sem fazer nada, do que ele se arriscar no mercado, para ele tomar processo todo dia e para ele seguir o que manda a lei e depois dizer que a lei manda diferente. A gente também ouve falar, eu peguei aqui o texto, né, Pedro? Mas a gente nunca sabe o que é o pior na justiça brasileira. A gente ouve casos de sentenças vendidas, aparece de vez em quando um escândalo na televisão. Eu não vou ficar mencionando, porque às vezes a pessoa que está envolvida não foi condenada na 30ª instância, então pode dar um problema para todo mundo aqui só por falar isso. Então vamos simplesmente dizer, as pessoas sabem, aparecem nos meios de comunicação. Ou a justiça é lenta demais, ou a justiça tem os seus favoritos. Então Gregório de Matos, um poeta brasileiro na época do Brasil Colônia, um trecho de um dos seus poemas dizia assim, né? Muito atual. E que justiça a resguarda, bastarda? É grátis distribuída, vendida. Que tem, que a todos assusta, injusta. Valha-nos Deus o que custa, o que o El-Rei nos dá de graça. Que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. O maior problema do Brasil é que ele precisa ser justo de novo. Então, muito bom dia, professor. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Eu fiquei muito impactado com essa informação dada pelo delegado Nico Gonçalves, né, com a experiência que tem de 45 anos de polícia. Ele afirmou que 70%, mais de 70% dos crimes são cometidos por pessoas que já foram presas, né? E não estamos falando ali de meia dúzia de passagens pela polícia. Na maior parte das vezes são dezenas de passagens.
tivemos aqui há poucos dias, noticiamos aqui o caso de um bandido do Rio de Janeiro com 80 passagens pela polícia. O nosso Caian Messina, repórter do Grupo Bandeirantes de Comunicação, fez reportagem recente mostrando o caso de um carioca também, um bandido carioca, que teve 300 passagens pela polícia. O cara foi preso e solto 300 vezes. Ou seja, mediante parecer favorável do Ministério Público e soltura assinada por algum magistrado. Então, assim, enquanto a gente viver numa sociedade nessas condições, de fato, o país não vai ter, a sociedade brasileira não terá expectativa de viver em paz. Mas eu gostaria de mudar completamente de assunto e aproveitar aqui a sua especialidade, que para nós é muito cara, que é exatamente a questão aí internacional. A gente vive a expectativa do anúncio de novas medidas de retaliação ou de sanção do governo americano contra o Brasil e em razão da condenação de Jair Bolsonaro. As autoridades americanas vêm dizendo, repetindo, que Bolsonaro é vítima de perseguição, etc. e tal, consideram isso intolerável, e etc. E eles têm ali alguns sinais. Ontem, Marco Rubio voltou a se manifestar sobre esse assunto e sempre avisando que vem aí um conjunto de medidas contra o Brasil. E aí, de tudo que você tem ouvido, professor, e tem também observado, lido, o que é que podemos esperar? Porque assim, a demora no anúncio dessas medidas sugere que elas serão ainda mais contundentes, digamos assim, do que o tarifaço, do que suspensão de visto para autoridades e etc. O que é que se espera, afinal de contas, desse pacote contra o Brasil? Cláudio, bom dia. Desde o primeiro momento, começaram a dizer que o Alexandre de Moraes entra na Magnitsky para o momento que realmente houve anúncio, passaram-se meses. Então, a gente já percebeu que o governo americano não se move de uma forma muito rápida nessa questão da imposição de sanções ao Brasil em função do julgamento do Bolsonaro. E isso tem um motivo de ser, tá? Primeiro, repito sempre, as pessoas acham que as sanções, a inclusão do Alexandre na Magnitsky é uma consequência direta do julgamento do Bolsonaro. Não é. Isso é uma consequência de um interesse americano que o próximo presidente da República seja alinhado com os Estados Unidos, porque se o Lula permanecer no cargo, for reeleito, nós teremos mais 4 anos do governo brasileiro usando a sua influência no exterior. E, de novo, você não precisa gostar, desgostar, amar ou odiar o Lula. Ele é popular lá fora. O discurso dele lá fora pega muito com, principalmente, esquerda europeia e os países subdesenvolvidos e os em desenvolvimento. Ele é bem popular lá fora. Então, o governo americano não quer mais 4 anos do Lula com a pregação de o dólar ser substituído por uma moeda criada pelo BRICS. Todas as moedas hoje são fiduciárias. Você não tem moeda bancada por ouro. Você não tem moeda bancada por um bem específico. As moedas são da confiança que as pessoas depositam em quem emite a moeda. Por conta disso, eles têm receio de que com o crescimento da economia chinesa e com a popularidade brasileira, com a ampliação do BRICS, o BRICS pudesse criar uma moeda que viria substituir o dólar nas transações internacionais. Então, por conta disso, é que existe esse interesse americano fortíssimo, que o Bolsonaro tivesse o julgamento dele anulado, que ele pudesse concorrer de novo e que ele pudesse derrotar o Lula, tá? Então, muitas vezes a gente vai ter que entender que com esse recente abrandamento do Lula, que ele diminuiu um pouco esse discurso, ele até no começo do tarifaço estava falando mais, mas deu uma diminuída, também diminui um pouco o ímpeto americano nesse momento. Se o Lula tivesse agora dando entrevista internacional falando na substituição do dólar, você pode ter certeza que aparecer 50 sanções amanhã, Cláudio. Vai ter sanções? Vai. Mas não no ritmo que as pessoas estavam imaginando que aconteceria. Porque se por um lado continuou tendo o que os americanos classificam como julgamento indevido, por outro lado o governo brasileiro abrandou essa conversa sobre substituição de moeda. Então o que deve acontecer no médio prazo é a inclusão de mais ministros na lei Magnitsky, e eu acho difícil aumentar muito a lista de bens em tarifas, talvez aumente as tarifas de bens que já estão, porque os americanos isentaram aqueles que eles precisam para suas cadeias produtivas ou para o conforto geral da população. Trump é político, ele vive de popularidade, ele não vai prejudicar a popularidade dele para ajudar o Bolsonaro.
Oi, Emanuel, bom dia para você, bonjour aqui de Paris, tanto assunto acumulado com você, né? Factual aquela frase que eu sempre digo que de tédio não morremos, infelizmente só notícias tristes, e fico pensando aqui uma parte aqui no teu raciocínio, quer dizer, os bandidos no Brasil, eles têm muita sorte, porque no mundo todo, quem mata policial é preso, isso é no mínimo. E fica jurado de morte, então, você né? quer dizer assim, no mundo todo, o bandido que mata policial vai pra cadeia, você foi leve, né? Na maioria dos países, bandido que mata policial, ele morre de alguma maneira. Eles vão realmente... Um tiroteio, resistiu. Exato. No mínimo, você sabe o que acontece. Então, enfim, esse é o final da história para quem mata policial. No Brasil, a gente vê isso acontecer, e aí o que vai acontecer? Essa coisa jurídica também, o doutor Nico fez um desabafo com esse negócio de enxugar gelo, que é realmente a sensação que hoje quem é polícia no Brasil... Aliás, eu não sei quem é que tem coragem de se alistar para trabalhar na polícia hoje em dia. Eu, graças a Deus, não tenho filhos, nem parentes, nem nada que trabalhem com polícia, porque eu acho que assim que eu não ia conseguir dormir, de verdade. Eu acho que eu falei isso com o Dr. Lincoln Gakia, é um trabalho heróico que a gente precisa, mas não valorizam essas pessoas no nosso país. E aí, aproveitando, Emanuel, eu queria te falar sobre maioridade penal. A gente teve um gancho muito importante no mundo que reacendeu o debate, que foi a questão da Suécia, que está diminuindo de 15 anos para 13. E a gente sabe que o crime organizado no Brasil, ele usa muitos menores de idade, né? E que esse assunto está parado no Congresso. Enfim, debatendo aí com você, desabafando aí todas essas coisas. Teu pensamento, Emanuel? Sônia, em primeiro lugar, quando você vier no Brasil, você já está convidada, vou te levar numa formatura da polícia, uma solenidade da polícia no Barro Branco, tá? E aí, quando você for lá no Barro Branco e você vê o entusiasmo dos policiais e das policiais, você vai entender porque tem tanta gente que ainda quer fazer isso. E aí você vai ver o espírito dessas pessoas. E muitas vezes, você chega na polícia, na formatura do Barro Branco, aquele está acabando de completar o curso de formação, o pai dele era polícia, o avô dele era polícia, então isso vem, muitas vezes, de geração, e tem muita gente que vem também do senso de indignação, do que vê acontecer na sua comunidade e quer resolver aquilo. Então, a sensação do dever coloca essas pessoas, muitas vezes, arriscando a vida delas para salvar os desconhecidos. Então, a polícia no Brasil, ela sofre de um problema. Eu não estou falando do problema de salário, eu não estou falando de alguns casos de frutas podres que às vezes se encontram ali, eu estou falando de um problema social. Enquanto você no exterior, as pessoas honram os seus policiais, nas paradas militares a polícia desfila junto, no dia da polícia vão as famílias levando as crianças, vão lá os casais, vão as pessoas sozinhas, vai todo mundo prestigiar a polícia. No Brasil, em 90% dos lugares, se você fizer isso, vai ter gente querendo jogar tomate na polícia, xingar a polícia, dizer que a polícia é assassina e o que for, em vez de prestigiar quem garante a paz social. Então, a polícia, ela merece o nosso respeito e as pessoas, elas menosprezam o efeito do respeito na moral dos outros. Você muitas vezes larga um emprego que te paga até razoavelmente bem para suas qualificações, porque você não aguenta a forma que você é tratado. Você imagina a polícia que está todo dia arriscando o pescoço para levar tiro de traficante, ficar ouvindo muitas vezes de um filhinho de papai emaconhado que mora no bairro rico de São Paulo, que a polícia não presta e que ela devia ser abolida. Então, o psicológico de um cara desse é praticamente uma fortaleza de pedra para tolerar esse tipo de coisa. Então, meus parabéns não apenas à Polícia Militar de São Paulo, à Polícia Civil de São Paulo, mas do Brasil todo, inclusive também Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, por vocês garantirem o mínimo de paz social que a gente ainda tem no Brasil, mesmo com a justiça liberando todo dia vagabundo. Sobre a menoridade, a gente tem alguns problemas que é o seguinte, nos Estados Unidos, em vários estados americanos, eles adotam a teoria de que se o menor tem entendimento, eles analisam o menor individualmente, a partir de uma certa idade, em alguns estados 10 anos, 12 anos, varia, mas se o menor tiver perfeito entendimento do que ele está fazendo, porque a gente precisa entender que as pessoas têm momentos diferentes de maturidade na vida, aquele menor responderá como se maior fosse. Então, no Brasil, nós temos uma espécie de cobertor, que é a maioridade de 18 anos, para fins criminais, e esse cobertor geral, ele não permite as exceções. Então, às vezes, o cara lá com 17 anos, 11 meses, 29 dias, ele vai e mata várias pessoas,
ele vai lá para a antiga FEBEM, né? Aqui em São Paulo agora Fundação Casa, e ele vai ter um período de tempo que é a sua internação para ressocialização. É óbvio que, justamente o que eu disse, os problemas legais têm consequências, os criminosos vão usar menores. Se eles vão usar menores, muitas vezes eles vão corromper esses menores, e quanto mais jovem, melhor, porque quanto mais jovem, mais tempo ele vai poder atuar no crime sem punição. Então, a gente precisa mudar a legislação, mudar a Constituição, para adotar um sistema que reconheça as diferentes maturidades das pessoas e, ao mesmo tempo, para que o criminoso que se vale do menor tenha integralmente a pena que o menor teria se fosse maior. Então, por exemplo, se você dá uma arma para o menor cometer um crime, porque ele vai sair 2, 3 anos lá da ressocialização, e ele mata a vítima combinada, você que deu a arma a gente deveria mudar a legislação para ele responder como se assassino fosse. Mas isso não acontece. E é justamente por isso que existe tanto estímulo para a utilização de menor. Então, essas crianças que deveriam estar na escola, elas, por falta, muitas vezes, de oportunidade, pelas famílias desestruturadas, né? A gente sabe que a desestruturação familiar é uma das principais razões do crime. Existem vários estudos nos Estados Unidos que, inclusive, né, sob pena aqui do cancelamento que às vezes acontece, existem estudos seríssimos nos Estados Unidos que dizem que a falta do pai no lar é o maior índice de predição de uma possibilidade de uma criança enveredar por uma vida do crime. Então, a desestruturação familiar, eu não estou dizendo que só existe um tipo de família, não. Acho que tem todo tipo de família, as pessoas vivem como elas quiserem. Eu acredito que você, sendo feliz e não fazendo mal a ninguém, está tudo certo. Você não pode condenar o estilo de vida alheio, desde que ele seja lícito. Só que essa condenação que existe hoje do núcleo familiar, que é a base da sociedade, leva naturalmente a uma falta de figuras que poderiam e permitiriam que essa criança não fosse cooptada de forma tão fácil. Então, a sociedade ela está doente e não é por acaso, é de propósito. Professor Emanuel, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco, né, discutindo assuntos importantes do dia no Jornal Gente. Até a próxima participação. Obrigado, pessoal.